Ah, tá aqui. Beleza, muito bem, vamos que vamos. Todos viram qual foi o título, como é que ficou o título da ministração de hoje? Dá um joinha se você viu, se você não faz, faz assim, só para eu saber. Não, ok. Antônio, viu? Viu também? Não, ok. Eu estou muito curioso pelo que Deus vai trazer hoje à noite. Olha só, ficou o título assim: Somos homens que assumem a homossexualidade? Uma pergunta para vocês. Somos nós homens que assumem a homossexualidade? E é interessante porque isso surge em certo aspecto, do que a gente conversou ontem no nosso grupo de discipulado, né, Pastor Vacil? E aí o Espírito começou a me incomodar, porque de uns tempos para cá, eu vim estudando a respeito, na verdade, alguns meses para cá, a respeito da homossexualidade. Nós tivemos uma conversa, eu acredito que até num GR que tinha menos pessoas. Eu sei que pelo menos o pastor Marcos e o pastor Vacil, não sei mais quem estava, não me recordo, mas eram poucas pessoas, até numa conversação em que nós abrimos certas coisas e falamos sobre a necessidade de nos abrirmos para receber pessoas que vivem na prática da homossexualidade e o quanto que muitas pessoas que hoje estão dentro desta vida de pecado ou vivendo em homossexualidade, o quanto que nós cristãos, e aí vamos nos colocar como representantes da igreja aqui, assumindo o nosso papel, porque somos líderes, somos sacerdotes, e a gente puxa, bate no peito, né? Se é macho mesmo, você tem vitamina M, que nem o Bruno falou, tem vitamina. Então você joga para cá, ó, você bate no peito e fala assim: nós, ainda que você não tenha tido em algum momento da sua vida contato com algum homossexual e de repente se sentido constrangido, talvez evitado um contato, um relacionamento, talvez não convidado para ir à sua casa, ou talvez não tratado e até de forma errada, de modo a mais afastar do que trazer para perto, ainda que você não tenha tido nenhuma dessas ações, a igreja, chamada Igreja de Cristo, ao longo da história tem feito isso. Tem afastado, mais afastado pecadores, e é interessante, né? Porque afasta pessoas que julgam terem pecados maiores do que ela, porque entenda, a Igreja de Cristo ela não está limpa, pura e imaculada. As vestes da igreja ainda hoje estão em estado lastimável, nós podemos dizer, e essa igreja não está ainda pronta para entrar ali no tapete vermelho e ter um encontro com Cristo nas bodas. Não está. Se Cristo está preparando, e nós temos aí um tempo de preparação, as noivas, lembra lá da parábola das noivas lá, onde 5 foram descuidadas e 5 não, o noivo estava para chegar, mas ninguém sabia exatamente quando ele viria, e aí 5 delas não cuidaram de ter o seu azeite, né, para poder acender a candeia lá, e 5 não, e aí 5 tinham se preparado, 5 não, e aí não se tinha mais o que fazer quando o noivo chegou. Enfim, a igreja não está pronta. E eu contei para alguns, vou novamente colocar isso porque nem todos estavam quando eu contei. Eu tive há uns meses atrás contato com uma pessoa, eu fiz uma. Nós tivemos aí um tempo de videoconferência com eu e mais uma pessoa que foi meu aluno num curso que eu dei uma semana antes do meu casamento com a Simone. E essa pessoa veio a ter contato comigo novamente agora, e ela, né, nesse contato, me contou de detalhes sobre como ela está vivendo a sua vida. Hoje ela está, o nome dele é Levi, ele é um apóstolo de uma igreja inclusiva, então uma igreja que recebe, que atende e que ministra a palavra de Deus, mas dizendo que a homossexualidade não é pecado.
E eles entendem isso, e eu tive uma conversa de pelo menos 1 hora com essa pessoa. Ela me mandou um material que eu ainda não estudei por completo, mas hoje eu peguei e li uma parte desse material, e aí fui estudar um pouquinho a respeito, e de ontem para hoje eu peguei um outro material. Na verdade, desde que eu tive essa conversa com o Levi, eu fiquei muito encucado, porque eu identifiquei o seguinte: independente da questão da homossexualidade, ele vive na prática de outros pecados. Então, assim, todos nós pecamos. Ontem, no nosso grupo de discipulado, uma das pessoas falava assim: eu sei o quanto que ela tem algumas resistências, porque é uma pessoa que a gente acompanha e estamos juntos há um certo tempo, e ela não gosta de julgar, e está corretíssimo. A gente não deve, não devemos nos colocar como pessoas santas e juízes e que julgam o pecado do outro. Todos ainda pecamos. E precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Isso é um fato. E, de fato, não existe um pecado maior ou um pecado menor. Tudo é pecado. Apesar de que existem, dentro da Bíblia, você vê algumas categorias de pecado, mas isso não quer dizer que quem está no pecado, está no pecado. E se Jesus voltar e você estiver imerso em uma vida de pecado, não como pecador, todos nós somos. Mas se você, de forma consciente, escolheu viver uma vida no pecado, com consciência do pecado que você comete, infelizmente, você não estará com Cristo depois dessa vida. Isso é um fato. Então, pecar nós pecamos, mas se decidimos de forma consciente continuar no pecado e não lutar todos os dias contra os desígnios que nós temos ainda em nós, o velho homem tentando ressurgir a todo momento e nos levando a pecar, de fato, nós não estaremos com Cristo pós-vida aqui na Terra, pós-vida terrena. Então, isso tudo me levou a querer estudar algumas coisas. Então, eu não vou me recordar agora do nome, assim, mas tem esse... Depois de conversar com esse apóstolo, eu fui buscar, né, na internet para ver se eu descobria algum livro que pudesse me orientar sobre como dedicar amor a estes que vivem na homossexualidade como cristão. E aí me recomendaram um livro que eu ainda não consegui adquirir, mas eu deixei separado numa lista de livros que eu pretendo comprar. Mas chegou à minha mão, na verdade, é o meu tablet, né? Porque liberou-se um livro no Kindle, no aplicativo que eu tenho, chamado O que a Bíblia Ensina sobre a Homossexualidade. É um livro de um pastor chamado Kevin DeYoung. E aí eu comecei a estudar esse livro. Não cheguei nem na metade do livro ainda, mas anotei alguns pontos para a gente trabalhar. Aparentemente, a nossa palavra aqui é sobre a homossexualidade, mas você vai ver que o que Deus começou a tratar comigo nós precisamos estudar essa temática, nós precisamos conhecer o que a Bíblia fala a respeito disso e saber conversar a esse respeito, mas isso não nos dá em nenhum momento como se diz, o poder ou a autoridade para julgar as pessoas que estão na prática deste pecado. Ok? E a gente vai identificar isso num texto que pelo menos o Bruno disse para mim, possivelmente complementaria com a palavra aqui. Nós estamos numa parceria de Romanos 1. E aí você vai ver que interessante o que acontece dentro de Romanos 1 e, na sequência, como é que Paulo traz este assunto à tona. E aí, de repente, a pessoa poderia se julgar na autoridade de, então, eu não pratico isso, então sou melhor do que os outros, mas logo depois ele faz com que o leitor da sua carta aos Romanos se coloque no seu lugar logo no capítulo 2. Então, vamos entender alguns pontos e você vai ver que, apesar de estarmos falando sobre homossexualidade num primeiro momento, nós vamos tratar da temática sexualidade aqui. E eu creio que Deus quer tratar isso comigo e com todos nós como homens de valor, como homens que são sacerdotes, como homens que exercem autoridade de governo nesta terra, ok? Amém? Somos assim? Você se encontra nessa categoria? Ok. Muito bem. Ok. Primeira coisa que eu notei aqui, alguns pontos. É interessante porque sempre que se fala sobre homossexualidade, nós temos dois textos que são os mais utilizados aqui.
para identificar que isso é pecado. Os dois textos que lá de Levíticos, Levíticos 18 e Levíticos 20, você tem dois versículos que especificamente falam em relação à homossexualidade, e nestes dois versículos especificamente sobre o aspecto ali, não quer dizer que não diga respeito também às mulheres, tá? Mas especificamente ali se fala para os homens em relação à homossexualidade e a se deitar e a prática homossexual de homem com homem. E aí você tem Romanos 1, que eu acredito que seja o texto do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é mais utilizado. E aí é interessante que eu não sei com quem conversando, alguém falou assim para mim, não, na Bíblia só fala da homossexualidade em relação ao homem, mas não, em Romanos 1 fala das práticas, né, do homem se entregando, Deus entregando o homem a práticas contrárias à natureza, e ele fala de homem e fala de mulher. Mas aí você fala assim, mas qual deve ser a base para nós entendermos? Então, estamos partindo do pressuposto nesta conversa de que a homossexualidade é pecado. Porém, eu acredito que nós tenhamos que, de fato, toda vez que formos estudar, abrir a nossa mente para ouvir os dois lados da conversa. Pelo menos quando eu falo de estudo, nós não temos que estar com pedras na mão, preparados, porque quando a gente estuda a palavra de Deus, nós não estamos nos armando com pedras para poder atirar no primeiro pecador que a gente enxergar que está fazendo, que está na prática daquele pecado que nós estudamos, identificamos que realmente é pecado, e agora eu vou atirar as pedras nele para mostrar para ele que a Bíblia está certa e que eu estudei do jeito certo a Bíblia e que eu não pratico aquele pecado. De forma alguma. Então, nos desprendamos de todo, né? Deixe ir embora todo preconceito, toda religiosidade, e vamos entender alguns aspectos que são cruciais aqui neste ponto. E aí nós vamos para Gênesis 1 e 2. Porque eu acredito que, vamos falar de homossexualismo, será que Deus aceita, não aceita, é propósito de Deus, Deus criou e existe realmente essa questão da homossexualidade, isso é permissivo por Deus, enfim, a gente tem que ir lá na criação. Então, nossa base para falar sobre homossexualidade deve ser Gênesis 1 e 2 sempre, tá? E aí nós vamos ver alguns pontos lá. Primeira coisa que a gente vê, e nós temos conversado sobre isso, eu conversei bastante com o Brunão nesta semana, no começo da semana, a respeito disso, temos falado em outras reuniões com os homens a respeito disso, mas vamos lá. A mulher, ela foi criada e foi divinamente planejada para o homem. Então, quando a gente pensa em o homem, e aí vamos para Gênesis 2:24, que é base e que é um texto que é citado por Jesus. Então, veja só, é legal quando a gente vê o Novo Testamento, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e a gente vê o que é citado de forma contundente, ou pelo próprio Jesus, na Nova Aliança, no Novo Testamento, referente ao que está escrito na lei, ou na Torá, ou nos livros que fazem parte da Antiga Aliança. E Jesus cita Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E a mulher, eu acredito que você já tem, porque a gente está dentro de um ministério que estuda o hebraico, vocês já devem ter ouvido falar que quando em Gênesis se faz essa distinção de homem e mulher, não se fala sobre o homem como sentido humanidade, mas está falando sobre os gêneros, o termo no hebraico é ish para homem e Ishá para mulher. O que mostra até na própria palavra ish e Ishá, que a mulher, ela é o homem e o complemento. Ela veio para complementar o homem, até na forma de se escrever homem e mulher no hebraico. Uma só carne e sexos opostos. É interessante porque homem e mulher são semelhantes porque a mulher foi tirada do homem. E ela faz parte, eu até escrevi um texto, um dia eu vou falar sobre isso, não é sobre isso, mas que eu comentei com o Bruno a esse respeito, eu escrevi um texto, um artigo, eu pretendo, em alguma oportunidade, conversar com vocês sobre isso, falando sobre o primeiro parto da história. E aí, aquilo que Deus me trouxe para refletir é que o primeiro parto da história não foi um parto, uma gestação em uma mulher,
mas foi uma gestação que aconteceu dentro de Adão. Porque antes de... a Bíblia fala que o homem e a mulher foram criados no sexto dia. A Bíblia fala isso, homem e mulher foram criados. Porém, depois que o homem, isso o Bruno pode... A gente conversou bastante sobre isso no começo dessa semana, acredito que foi no começo da semana. O homem teve um tempo onde ele esteve cumprindo com algumas funções que Deus determinou a ele, entre elas o que a Bíblia fala de dar o nome, dar nome, nomear todos os animais, enfim, na terra, e até que ele identificou que estava só, e aí Deus fez ele cair em um sono profundo e tirou de dentro dele, da 13ª costela, a Bíblia fala, a mulher. Então, eu entendo, eu tive esse entendimento de que este tempo em que a mulher, porque Deus criou o homem e a mulher no sexto dia, este tempo em que a mulher estava dentro de Adão, mas não havia sido retirada, foi um tempo de gestação. Então, a primeira gravidez da história não foi de uma mulher, foi de um homem, Adão, que gerou a Eva, a sua esposa. E é interessante porque eu vi num comentário deste pastor, o Kevin DeYoung, ele usando o seguinte termo: na verdade, o que acontece entre homem e a mulher, quando a Bíblia fala que em Gênesis 2:24 fala deixar o homem, pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher e serem uma só carne, isso não diz respeito apenas a uma união. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma reunião. E eu não sei se vocês entenderam, eu achei muito louco isso. Porque unir duas partes diferentes, reunir, é unir duas partes que já estiveram juntas. Ok? Então, se a mulher veio de dentro do homem, quando o homem encontra a sua mulher, deixa pai, mãe e tal, na verdade não é apenas uma união, é uma reunião. E para acontecer a reunião, obviamente que foi da forma como Deus no início criou. 2 gêneros, homem e mulher. Ok? Quando se fala a respeito da homossexualidade, um dos textos mais utilizados, mas é interessante porque tanto quem usa esse texto para falar em contra a homossexualidade, tanto quanto quem fala a favor da homossexualidade, pegam esse texto e usam como base de uma forma a apresentar um único ponto da história. Quando se fala sobre homossexualidade, talvez para a maioria das pessoas, a primeira imagem que venha, para quem estuda a palavra, vai lembrar de Sodoma e Gomorra, ok? Das cidades que foram destruídas. E aí, provavelmente, vem à tona, e aí, talvez, se alguém aqui não conheça a história, depois a gente passa, a referência está em Gênesis 19, essa história, o que eu vou falar rapidamente aqui, que é quando Ló, que vivia em Sodoma, recebeu, acho que eram 2 ou 3 anjos que vieram para trazer uma palavra, dois anjos que vieram conversar com ele, com a família, eles vieram trazer uma palavra de Deus, porém, ele insistiu para que, estava perto de anoitecer, insistiu que aqueles homens, não necessariamente identificados num primeiro momento como anjos, mas que aqueles homens pousassem na sua casa. E, de fato, quando nós olhamos para o tempo passado, essa questão da hospitalidade era um valor extremamente importante, até porque se você pensa num estrangeiro de passagem numa terra, numa época em que não haviam pousadas, hotéis ou lugar para você ficar, se contava realmente, se alguém estava em viagem e parava em uma cidade, essa pessoa ou ficaria na rua, ou dormiria em algum lugar aberto, ou as pessoas tinham isso como um valor, a hospitalidade, receberiam, opa, você é estrangeiro, está aqui viajando? Venha, coma comigo e fique na minha casa. E foi exatamente o que Ló fez. E aí conta que as pessoas ali de Sodoma ficaram sabendo que haviam 2 jovens formosos, etc., e foram até ali e praticamente bateram lá, quiseram arrombar a porta de Ló, exigindo que estes homens saíssem, que Ló entregasse esses homens para que eles os conhecessem. O termo que muitas vezes é traduzido como conhecer,
nós entendemos que em muitos casos é utilizado para falar a respeito de relações sexuais. Tanto que você vai lá em Gênesis, você vai ver o mesmo termo usado, por exemplo, para quando, né, Adão, né, tem relações com Eva, Adão conheceu a Eva. Você vê esse termo conhecer em vários momentos na Bíblia com a conotação, com o entendimento de que é a relação sexual. Ok? É interessante porque eu comecei a estudar esse material que esse apóstolo dessa igreja LGBT me ofereceu, e aí a primeira coisa que eu fui, dica de estudo para todos vocês, tá? Porque chegou um material na mão de vocês, vocês vão estudar. A primeira coisa que eu fiz foi identificar quem era o autor ou a autora desse material. Porque ele me disse, tem um material aí importante e tal que mostra que a homossexualidade é permitida por Deus. Eu falei, ok, manda para mim que eu vou ler. Comecei a ler esse material, mas antes disso eu fui lá, peraí, quem é o autor? Aí a autora, descobri, o nome dela é Rabina, é uma bispa rabina, chamada, o pessoal chama de Raja. Eu procurei na internet e descobri que ela é de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Judaico-Cristã. E é uma mulher que vem fazendo um trabalho atendendo ao público LGBT e aí mais, né, cristão. E recebendo essas pessoas. E ela tem esse estudo que eu comecei a estudar. Ela pega esse mesmo texto, só para vocês entenderem. Ela pega esse mesmo texto e distorce. Bom, vamos entender que distorce. E aí cabe a nós nos aprofundarmos no texto em si, tá? Em primeiro lugar, quem defende a linha de que Deus permite o homossexualismo quando trata desse texto, e que foi o que essa rabina apresenta num estudo que ela fez, diz o seguinte, que estes homens realmente, o termo conhecer não era sexual, porque ele pode ter outra conotação, e que provavelmente os homens de Sodoma, que vieram ali bater na porta de Ló, não estavam assim, queremos comer esses caras, queremos ter relações com eles, mas eles simplesmente estavam preocupados em realmente conhecer, porque ficaram sabendo que 2 pessoas estrangeiras vieram, e eles tinham receio de que essas pessoas poderiam ser espiãs. Veja que isso é algo que surge na mente de uma pessoa que está procurando defender a homossexualidade como algo que não é pecado, ok? Então, no entendimento dessa bispa, desta rabina, o termo ali não é relação sexual, e o povo de Sodoma foi lá só, queremos saber, né, dessas pessoas. Põe eles aqui que a gente quer conversar para conhecer, para saber se eles não são espiões, que de repente tem um exército aí querendo invadir Sodoma e Gomorra. Não faz sentido se a gente vai para o contexto da época, e até mesmo tem uma série de livros que não são livros bíblicos, mas são escritos da época, que falam sobre toda a reputação que havia em Sodoma e Gomorra, principalmente em relação à prática do homossexualismo, da homossexualidade. Então, assim, não é algo que a gente está tentando entender só pela Bíblia. Existem outros registros. Oi. Alô? Me fala se voltou. Voltou para todo mundo. Ficou mudo para todo mundo. Voltou agora? Sim? Voltou? Para mim voltou. Ok. Foi a manta do Marcão que ele pegou ali, que deu uma torrada. E jogou aí. Pois. Há vários registros, e no livro desse pastor Kevin DeYoung, ele fala sobre, se vocês quiserem, depois eu até passo para vocês, ele faz 3 citações de escritos de época, históricos, que falam a respeito da reputação de Sodoma e Gomorra. Agora, aí essa mulher fala, não, mas eles só queriam conhecer porque suspeitavam. E por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, então? Na visão dessa bispa rabina, porque eles não eram hospitaleiros, ou não foram hospitaleiros como deveriam ter sido, inclusive em relação a esses 2 homens que eles tiveram desconfiança, e por isso Deus destruiu Sodoma, porque era um valor importante. E ela até cita um texto que Jesus fala. Vocês lembram quando Jesus dá uma orientação para os discípulos, dizendo assim, se vocês forem às cidades e tal, não sei o quê, e aí as pessoas não receberem vocês, ou não quiserem receberem nem a palavra de vocês, bate, sacode os pés, sacode a poeira e
Deixa eles, porque eles não foram hospitaleiros. E a hospitalidade tinha realmente um significado muito amplo. E aí essa rabina diz, foi por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas aí nós estamos ignorando um outro texto da Bíblia, que está lá em Ezequiel. Deixa-me aqui. Ezequiel, capítulo 16, aí a partir do 47 até o versículo 50, você vai ter mostrando Ezequiel falando a respeito de Sodoma. E aí você vai ver que Deus, de novo, então olha só, nem a rabina está certa ou totalmente certa, porque de fato eles podem ter falhado neste quesito importante que era a hospitalidade. Aí tem muito crente que não estuda muito a palavra e vai dizer assim, é sodomita, porque a gente tem o termo sodomita como, em virtude da questão da reputação, a gente entende que está se falando sobre práticas sexuais homoafetivas. Então, sodomita e tal, sem muito entendimento, vai dizer por que Deus destruiu Sodoma? Por causa do pecado da homossexualidade. Quem está certo? No meu entendimento, nenhum, nem outro. Deus destruiu Sodoma e Gomorra também, talvez pelo pecado da falta de hospitalidade, também pelo pecado da homossexualidade, que havia uma reputação e realmente era algo que abominava a Deus. Porém, você lê lá Ezequiel 16, você vai ver lá, todavia não andaste, está falando de Sodoma e Gomorra, não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isso fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos, em todas as suas práticas. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, a fartura de pão e abundância, de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram, aí entra abominações, que é um termo que é muito utilizado, que é o toebá, que aparece algumas vezes na Bíblia, que não é só pecado sexual, mas na maior parte das vezes que a Bíblia faz citação de imoralidade sexual, se usa essa expressão no Antigo Testamento, que é toebá, aparece aqui. Então, fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo eu isto, os tirei dali. Ou seja, o pecado, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra apenas porque havia homossexualidade ali. Ou porque houve a falta de hospitalidade. Mas, segundo o profeta Ezequiel, principalmente por causa da soberba e da forma como eles trataram com diferença as pessoas, principalmente os mais necessitados, enfim, e eles falharam em todos os caminhos. Então, eram vários pecados, e esse conjunto de pecados, e Ezequiel sobressai aqui para ele o orgulho, a soberba, Deus foi lá e destruiu Sodoma. Okay, isso aqui, gente, é estudo para a gente poder entender alguns textos e as possibilidades de entendimento e interpretação e como. Quem entra para estudar a palavra, nas aulas que eu tenho gravado sobre a Bíblia, eu falo sobre isso. Há muita gente que vai estudar a Bíblia, mas não com a mente assim, eu quero entender o que está aqui, quero que Deus me revele o que está. Mas muita gente vai para a Bíblia buscando alguma forma de confirmar alguma coisa, alguma crença pessoal, alguma crença cultural, e aí ocorrem as distorções no entendimento da palavra e a mente da pessoa fica limitada para o entendimento mais amplo do que está ali. Então, por isso é importante a gente entender os códigos do hebraico, é importante voltar ao original, mas é importante entender contexto, é importante entender o histórico. Fernando, mas todo mundo vai conseguir chegar a esse entendimento? Não necessariamente. Isso não vai, né, alguém vai deixar de ser salvo por não entender na completude a Bíblia? Claro que não. Mas se nós somos sacerdotes, se nós somos autoridades espirituais, se nós somos como homens, nós temos uma responsabilidade, como nós falamos na semana passada, de discipular a outros e discipular a nossa esposa e a outras pessoas que o Senhor coloque. A palavra que a Naira liberou para toda a igreja, a profeta Naira, no domingo, foi: Deus está levantando pais, mas nós temos que aceitar essa responsabilidade e, em nome de Jesus, muitos de nós estamos completamente estéreis. Acho que é isso, estéreis.
Em relação a não estamos gerando espiritualmente, tem gente que parou de dar fruto, de gerar filhos espirituais há muito tempo. E nós precisamos voltar a gerar e precisamos novamente, diante de Deus, assumir esse compromisso de sermos pais espirituais. Nós temos pais na casa, nós temos pais que nos cuidam. Nem toda a igreja tem hoje uma pessoa que cuida e que zela por ela como um pastor ou como um pai dentro da igreja. Mas independente disso, Deus quer que você gere filhos e que você seja pai, que eu seja pai, e nós precisamos estar abertos a acolher. Então, lembra da semana passada na questão do discipulado? Se eu tenho a responsabilidade de discipular, eu tenho a responsabilidade de buscar o conhecimento para discipular. É meu papel. E se eu não fizer isso, eu estou pecando. Eu vou errar o alvo. E eu vou falhar como homem, como sacerdote, como pai. Entendam? Então, por isso que a gente precisa buscar essa amplitude, esse entendimento na palavra de Deus. Tem um ponto aqui que eu não vou tocar nesse ponto ainda, mas é curioso porque tem alguns textos que falam sobre o envolvimento de uma carne com outra carne. Inclusive, há um texto que fala sobre isso e nós entendemos que se trata de homossexualidades. Também em Judas 7, por exemplo, fala isso, versículo 7. Tá? E aí tem até um termo que é o que é utilizado, que aqui é sarcos heteras, é o termo do grego. Quando você vai estudar isso, você vai entender que esse termo quer dizer outra carne. E algumas pessoas, inclusive as pessoas que defendem que o homossexualismo ou a homossexualidade não é pecado, eles dizem que quando a Bíblia fala sobre o relacionamento de carne com outra carne, ele está falando sobre relacionamento com anjos, porque tem texto lá em Gênesis falando a respeito do surgimento dos Nefilins. Eu acho que todo mundo já deve ter lido sobre isso, aonde anjos tiveram relações com mulheres humanas e deram origem a gigantes que houveram na época. E que isso era uma prática, que isso era pecado, mas não necessariamente o envolvimento de uma carne com outra carne de sexo oposto. E aí eles defendem essa linha, que inclusive em Judas 7, quando está falando lá desse termo sarcos heteras, não está falando sobre você se deitar com o sexo oposto, e sim se deitar com anjos. Mas neste contexto de Judas não faz sentido. Inclusive na Nova Aliança não faz sentido ser anjos, até porque isso foi proibido e abolido lá em Gênesis, lá no início da humanidade. Mas ok, continuemos aqui. Tá? Eu gostaria de falar um pouco a respeito do que se fala aqui em Romanos. Eu vou pular o termo, para que vocês leiam e busquem o entendimento. Os dois versículos em Levíticos que são utilizados são Levítico 18, versículo 22, e capítulo 20, versículo 13. Eles dizem exatamente assim, o 18, 22 diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso abominação é. Aí você tem essa expressão que eu usei aqui agora há pouco, que eu citei, que é o toebá, tá? Que é a mesma palavrinha do hebraico que aparece lá em Ezequiel. E aí no 20, 13 diz assim: quando um homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram abominação, toebá novamente, e certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Isso é Levítico 20, 13. Tá? A palavra santidade ou santo em Levíticos, ela aparece 87 vezes, só no livro de Levíticos. A gente vê que Levíticos, ele trata de orientações específicas que buscam uma separação do povo para com Deus. O foco é a santidade. Quando você vai conversar com pessoas que defendem que a homossexualidade não é pecado, elas nos trazem a seguinte questão: não, o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, tem uma série de coisas que foram completamente abolidas. Ou o Antigo Testamento não deve ser levado em consideração. Um minuto, Fernando. Marcão, você está ativo, tira o microfone. Está dando interferência. Beleza, desculpe. Coloquei aqui. Beleza. Acho que foi. Tudo bem. E, na verdade, a gente sabe, nós temos estudado isso, que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é sombra, é figura de tudo aquilo que acontece. E os dois se complementam. Não tem como não levar em consideração isso. E é interessante porque
sim, de fato, nós vemos Jesus trazendo uma mudança em relação à questão. Ele não veio, ele veio para cumprir a lei e trazer a manifestação da graça para todos nós. E há questões que foram trabalhadas no Antigo Testamento de uma forma, e nós vemos no Novo Testamento como é que Deus trata de uma maneira diferenciada. Por exemplo, a questão de certos alimentos que não se podia comer e que a gente vê lá em Levíticos dizendo que não se podia comer. Quando você vai lá em Marcos 7,19, o capítulo, ali nos trechos próximos a esses versículos, você vai ver que essa temática do não comer alimentos, aí Jesus entra e fala assim, se eu purifico, está livre. Quer dizer, está liberado neste momento que se coma os alimentos, tá? Porque o que entra no seu coração, porque não entra no seu coração, mas no ventre que é lançado fora, ficando pura todas as comidas, a pergunta diz. Então, assim, ele fala a respeito de que, ok, ele purifica os alimentos e aqueles alimentos que são citados lá em Levíticos não poderiam ser comidos, muitos deles são comidos hoje e não na prática do pecado, ok? Sacrifícios, a gente vê que o sacrifício de Jesus, ele veio para substituir todos os sacrifícios que eram feitos aí para a remissão de pecados do Antigo Testamento. E ok, não há mais oblação pelo pecado, diz Hebreus 10, versículo 18. E mesmo em relação a dias santos, você vê falando sobre isso, alguns dias que são separados, que há uma liberação disso em Romanos 14, versículos 5 e 6. Porém, quando você vem para o Novo Testamento, há questões que são abordadas no Antigo Testamento e que no Novo Testamento são citadas e fortalecidas, como em dizendo, a prática disso ainda traz impureza para vocês, ou te afastam de Deus de alguma maneira. Então, por exemplo, os pecados sexuais, das quais são citados no Antigo Testamento, incluindo a questão da homossexualidade, eles são reforçados no Novo Testamento. Você vê textos do Novo Testamento falando, por exemplo, em relação a incesto, e em relação à prática da imoralidade sexual, e a própria homossexualidade, você vê no Novo Testamento essas citações ou referente a Levíticos. Quer ver? Só para você ter uma ideia, no Novo Testamento, há 10 citações dentro do Novo Testamento a respeito de Levíticos, mostrando que aí o Antigo Testamento, e especificamente mesmo Levíticos, que trata de leis bastante específicas, deve ser levado em consideração a todos nós que buscamos a santificação, a santidade. 1 Timóteo 1,8 diz assim, a lei é boa se alguém a utiliza de modo legítimo. Porém, a lei é boa, mas temos que usar de modo legítimo. Olha, uma curiosidade que eu achei referente a Paulo. Há um termo que é utilizado no Novo Testamento, no grego, quando fala sobre a questão da homossexualidade ou do homem se envolvendo com o homem, que é arsenokoitai. E é curioso porque, historicamente, quando se estuda essa palavra, aparentemente nunca se ouviu, pelo menos não se achou registros desse termo sendo utilizados em nenhum escritos anteriores ao que Paulo escreveu. E aí, os estudiosos dessa área de línguas entendem que provavelmente foi um termo que Paulo criou. Isso a gente chamaria no estudo de línguas de neologismo. Foi um termo criado por Paulo, baseado nos termos que vêm do hebraico, onde ele junta o termo arsen, que poderia ser utilizado como homem, e koitikama, e aí ele criou o termo no grego arsenokoitai, como um termo para falar o homem que se deita ou se inflama em sexualidade com outro homem na cama, nas relações sexuais. E é um termo que aparece depois em outros registros por escrito, mas, ao que tudo indica, foi um termo criado, um neologismo criado por Paulo, em tratando-se do tema da homossexualidade e se falando disso como pecado. Agora, Romanos 1. Olha que interessante. Isso é uma coisa para a gente ainda estudar. Então, eu vou jogar aqui, quando vocês vão lá para tanto Levíticos 18 quanto Levíticos 20, você vai ver que aparece uma espécie de escala, principalmente no 18, onde vai falando sobre várias questões da homossexualidade. Opa! Tá mudo. Alô? Voltou? Ok.
uma espécie de escala onde você vai mostrando que, porque ele fala a respeito de pecados relacionados à sexualidade, e ele começa em Levíticos 12 falando sobre a prática da sexualidade do homem fazendo sexo com a mulher no período menstrual. E eu achei muito interessante esse estudo, porque o pastor Kevin, ele fala a respeito de que isso, ele vai fazendo, não é que exista um pecadinho ou pecadão, entendam isso, não é isso. Mas ele vai colocando em um nível em que assim, você se inflama na sexualidade em questões que vão te afastando cada vez mais dos desígnios e dos propósitos de Deus. Guarde isso, porque é com isso que eu vou fechar ali em Romanos, tá? Então, que vai te afastando. E a primeira prática seria a prática da sexualidade num nível mais leve, entendimento de acordo com as leis que são apresentadas em Levíticos, da questão da sexualidade, de você fazer o sexo no período em que a mulher sangra. Entenda que em nenhum momento você vê... Travou? Alô, alô, me fala se voltou. Se voltar, vocês me avisam. Se já estão me ouvindo, estão ouvindo? Ok. E aí é interessante, por quê? Porque ele traz uma coisa que é à tona. Na Bíblia, você não vai ver que, por exemplo, a mulher, que a menstruação, por exemplo, menstruar é pecado. Ok, não é pecado menstruar. Porém, a questão, se você for ver naquela questão dos sacrifícios, que a pessoa, quando fosse, né, o sacerdote, não poderia, ninguém, né, todo mundo seria considerado impuro se tocasse em sangue. Ok? Não era pecado, mas te tornava impuro de acordo com a lei. Estão entendendo isso? Sim, isso vocês ouviram? Não era pecado você tocar em sangue, porém, te tornava impuro para os atos sacrificiais. Ok? Então, aí muita gente fala assim, não, o Levítico abole tudo que está lá, abole inclusive a questão quando se fala da homossexualidade, pessoal que defende que não é pecado, abole tudo isso, abole. Por quê? Porque o homem não pode transar com a sua esposa num período menstrual? Pode, isso não é considerado como pecado, então ok, então tudo não é pecado. Mas aí você vai ver, que ele fala a respeito do incesto, ele fala sobre você, do adultério, ele fala sobre a bestialidade, o sexo com animais, ele fala sobre outras coisas que até hoje há um entendimento, inclusive entendimento que são práticas erradas. Até mesmo quem não é cristão e quem não foca na Bíblia entende que certas dessas práticas são totalmente imorais e contrárias à natureza, ok? Então, não desconsideramos Levíticos em virtude dessa questão da menstrualidade, do menstrual, do período menstrual também. Agora, olha só que interessante. A base final do que eu vou conversar com vocês está em Romanos 1, vamos considerar a partir do versículo 18 até o versículo 32. Anote e depois vocês vão ler com cuidado. Apesar de que, tá bom, eu estou com ele aberto aqui, mas ok. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, presta atenção a partir daqui, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às consciências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, entregando-se ao mesmo sexo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres, aí nós temos esse texto que é bastante usado quando falamos a respeito da homossexualidade, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural
ao contrário, a natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus, presta atenção, os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Olha o tanto de identificações pecaminosas. Irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também eles consentem com quem faz. Olha só. 3 pontos aqui. Do versículo 21 a 23, você vê um primeiro... Olha só. Vamos entender aqui. Eu vou chamar isso de depravação humana desenfreada em 3 mudanças. Versículo 21 e 23, primeira fase desse processo, primeira mudança. O homem se converte, ele cai na tolice de não ter a Deus como o seu Criador, o único a ser adorado, o seu Senhor, e se entrega à adoração de ídolos, de imagens, de coisas que ele próprio criou. Enfim, primeira mudança que ele fala a respeito de um monte de coisas que vamos entender consequência do que vem na segunda mudança. Porque, olha, a primeira mudança, e que inclusive starta a ira de Deus, vamos entender nesse texto, sobre a humanidade em pecado, foi o homem ter se afastado de Deus e se entregue à idolatria. E aí Deus faz o quê? 24 e 25 mostra a segunda fase dessa mudança, que é Deus os entrega a toda sorte de imundícia. E aí, nos versículos 26 e 27, nós temos uma terceira mudança, que é em virtude de Deus ter entregado a imundícia, o pecado vai progredindo, aonde é destacado pelo apóstolo Paulo, o abandonar de relações naturais e se entregar à imoralidade sexual, inclusive citado pelo Paulo, especificado por Paulo, nas relações entre pessoas do mesmo sexo. E aí... O pastor Kevin, ele usa o seguinte, essa frase eu peguei exatamente do jeito que ele colocou ali. Ele coloca assim, a intimidade sexual homossexual, ela é uma ilustração clara do impulso idólatra dos homens para se afastarem da ordem e dos desígnios de Deus, o que os leva inevitavelmente a toda essa sorte de pecados que são citados aqui no finalzinho do texto que nós citamos. Ok? Agora, olha que curioso. Então, a gente vê aqui que a prática homossexual viola o desígnio divino de Deus na criação. Basta voltar para Gênesis 1 e 2. Tá? Agora, isso é um ponto bastante importante. Desejos, olha, e isso é difícil porque nós temos uma criação e muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, nós aprendemos a ter uma atitude totalmente julgadora. E nós afastamos as pessoas, nos afastamos de pessoas que precisariam que nós as trouxéssemos para perto, para que elas pudessem ser tratadas em relação ao pecado que cometem. Porque, por exemplo, nós ignoramos uma coisa. Eu me lembro, e olha, eu acredito que foi um primeiro ponto, um primeiro momento que Deus começou a me tratar em relação aos meus sentimentos. A gente acha que não é preconceituoso, mas a gente se descobre em determinados momentos. Nós conversávamos numa conversa entre o pastor Vassil e o pastor Marcos a respeito disso. Nós descobrimos preconceituosos. Eu vou citar como Deus tratou a minha família especificamente. Observem isso. É um testemunho pessoal, mas mostra o quanto que nós tínhamos um preconceito, ou existia um preconceito dentro da minha família. Olha, eu fui criado, eu já comentei isso com vocês, eu não sou cristão de berço. Meu pai era ateu, e quando ele se converteu eu tinha 5 a 6 anos de idade. E aí, assim, claro, desde criança eu já fui educado, mas não nasci dentro da igreja, né? Eu nasci no hospital mesmo, mas enfim, brincadeira, não é isso. Eu nasci, tá? E fui educado desde criança, dentro da palavra de Deus. E aí, de repente, fala assim, cara, a gente tem a mente de Cristo já, né? Pô, praticamente desde criança...
41 anos, tira 6, a gente vai ter aí 37, certo? 36. Olha, eu não sou tão... 36. Não, era para estar. E aí, uma coisa que eu identifico muito foi na forma como eu sou eu mais velho, primogênito da minha casa, e eu tenho mais 3 irmãos. O Bruno vai saber disso, porque eu já falei, acho que com o Bruno sobre isso. A gente quase matou minha mãe do coração. A gente não sabia que tinha preconceito em casa. Mas quando eu fui contar para minha mãe que eu estava namorando e iria me casar, tinha intenção, porque eu fui educado dessa forma. Se eu estava namorando, era pensando em casamento, porque eu tinha esse entendimento, eu fui educado dessa forma. E aí, quando eu falei para minha mãe que a mulher com quem eu estava me relacionando era uma moça que já tinha uma filha, a minha mãe quase caiu do cavalo. Eu me lembro de discutir com a minha mãe, dentro da igreja, depois de um culto na igreja que eles eram pastores, e ela me dizendo assim: você está carente, isso é um absurdo, você não deveria, você é filho de pastor, não sei o quê, como você vai se relacionar com uma mulher que já tem um filho? Isso é carência. E eu me lembro até da minha irmã, né, ela se empolgou nesse negócio e tal, e falou assim: essa menina deve ser uma vagabunda. Eu lembro de ter dado um tapa na minha irmã, eu cometi esta falha na minha irmã caçula, de tanta raiva que eu fiquei. Eles nem conheciam a minha esposa ainda, eu simplesmente estava contando que eu estava saindo e pretendia apresentá-la para eles. E já foi não pode. E aí eu me lembro que minha mãe, meus pais amam minha família, amam minha filha, tem como neta de coração, amam a Simone, amam demais a minha família hoje, mas houve essa questão de um baque que Deus usou para tratar e quebrar esse tipo de preconceito que existia. Ok? Segundo ponto, aí meu irmão me aparece namorando com uma menina negra, com quem ele é casado hoje, minha cunhada. Aparentemente, eu me lembro de dentro de casa minha mãe falando assim: eu não tenho nada contra os negros, mas negro é fedido. Você não deveria casar, você é muito branquinho, dá muita diferença. Eu falei assim: meu Deus. E eu lembro da minha mãe falando assim: não tem preconceito. Eu falei assim: meu Deus, é preconceito. E de certa forma nós tínhamos isso até certo ponto dentro da gente e a gente não percebia. E aí, para quase matar minha mãe, e olha, meu irmão se casou com a Yari, tá aí, vive. Hoje eles amam muito a nossa família, mas foi preciso quebrar. Aí minha irmã, a Sabrina, terceira, me aparece e decide falar para minha mãe agora: estou namorando um cara. Quem é o Carlos? É o Carlos. Ele é 1 ano mais novo que meu pai. 30 anos mais velho que ela. Aí pronto, minha mãe quase caiu do cavalo. Como? Você não pode namorar uma pessoa tão velha. Quebrando paradigmas. Quebrando bloqueios. Então, assim, o preconceito existe. E eu quero contar mais uma situação, algo em relação à homossexualidade. Eu me lembro, eu gosto muito de arte, gosto muito de cinema. E eu me lembro de ter assistido um filme que até hoje eu gosto demais, é um musical, eu gosto de musical. E fizeram uma adaptação de um musical da Broadway, chama Ranch. Não sei quem já ouviu falar. E eu me lembro que eu assisti o filme e eu fiquei tão tocado pela história, é uma história de amizade. Porém, dentro deste grupo de amigos, a homossexualidade é uma coisa latente. Inclusive, existe um casal homossexual ali que quem assiste fica tocado com o relacionamento deles. Inclusive eu. E eu me lembro que quando eu falei assim: pai, você precisa assistir esse filme, mas eu sabia que tinha a questão da homossexualidade. Eu lembro que quando eu assisti o filme e tal, eu lembro que a gente teve uma conversa sobre isso, e foi como assim: não, como você pode ter gostado de um filme que trata da homossexualidade e tal, e mostra uma relação de amor, como se fosse um amor verdadeiro, um sentimento verdadeiro? E eu me lembro de ter conversado com meu pai a respeito disso. Quem disse que o sentimento não é verdadeiro? Quem disse que a relação não é de verdade, que o sentimento que a pessoa tem do mesmo sexo não existe, não é verídico, não é verdadeiro? Como é que eu posso dizer que não é? E como é que eu posso desconsiderar que alguém ama outra pessoa dessa forma? E aí é interessante porque eu entendo que existe a perversão, a imundícia a qual a gente acaba se envolvendo, que nos leva para a sexualidade, que nos afasta dos desígnios e propósitos de Deus,
Porém, se eu não considerar que quando um homem diz que ama de verdade o outro homem, eu falo, isso não existe, isso é uma doença, isso tal, eu estou errado. Porque, de fato, existe um sentimento. Eu vou dizer, a homossexualidade, onde a pessoa realmente simplesmente se inflama em uma relação sexual contrária à vontade de Deus e simplesmente pela sexualidade. E eu entendo que a sexualidade em si, ela deve ser praticada como a Bíblia nos ensina, dentro, e que é o desígnio de Deus, não na união, mas na reunião homem e mulher. E dentro da bênção do casamento. Nós temos esse entendimento. Porém, dentro da nossa mente, a nossa cultura, a nossa sexualidade, seja homo ou seja hétero, ela tem sido absolutamente afetada e nós não somos santos ou completamente santificados ainda na nossa sexualidade. E eu comecei a pensar em relação a, desde quando eu me casei com a minha esposa, até hoje. E hoje eu tenho o entendimento e eu identifico isso de uma maneira clara, que quando eu estou em prática sexual com a minha esposa, hoje, em comparação a desde o começo do nosso casamento, hoje a minha prática sexual é mais santa e mais pura do que era naquela época. E por quê? Porque nós estamos em processo de santificação e somos pecadores. E aí, de repente, eu poderia me colocar como uma pessoa mais santa, por exemplo, do que a Simone. Por quê? Porque a Simone teve um filho antes do casamento. Então, ela teve uma relação anterior, sexual, antes de estar comigo. Porém, de repente, eu me coloco como mais santo, porque, de fato, eu nunca tive relações, nunca completei relações sexuais com nenhuma outra mulher, a não ser a Simone. Porém, quando eu me lembro dos momentos em que estivemos na prática desta relação sexual, por muitas vezes a minha cabeça ainda estava impura. Porque eu posso não ter pecado na prática física da sexualidade. Eu não transei com nenhuma mulher na minha vida, a não ser com a Simone. Mas na minha cabeça, você lembra do que o que vale é a intenção? Você lembra quando Jesus vem para mudar a lei e falar assim, você pode não ter praticado, mas se você pensou, se você se imaginou transando com outras mulheres, você sim é imoral e pratica a imoralidade sexual sim. Então, eu vim com uma mentalidade, mesmo sendo cristão, com uma mente impregnada de sujeira nessa área. E aí lembremos aí das temáticas que foram tratadas anteriormente, até com Davi, sobre pornografia e tudo. Nós temos tanta sujeira dentro de nós que nós não temos ainda pureza. Eu acredito que ainda hoje não há uma pureza completa, mas eu estou caminhando para uma pureza na relação sexual com a minha esposa. Eu estou caminhando. Por isso que eu falei que é interessante, porque Deus me levou a trabalhar essa questão da homossexualidade, porém, Deus quer... Olha, entenda o seguinte, nós falamos sobre vários pontos, abrimos espaço, levamos alguns textos para vocês, de repente, com mais tempo, com mais calma, pegar, refletir sobre os textos, estudar. Mas olha como Paulo, nós vemos aí, o texto de Paulo, ele é tão forte, em relação à questão é um dos textos que, para mim, até mais do que Levíticos, forte em relação à questão da prática da homossexualidade. Alguém tem fácil aí, consegue ler o Romanos, o capítulo 2, o versículo 1? De repente, alguém... Manda aí, o que está escrito? O que fala aí, Bruno? Versículo 1. Isso. A humanidade cai em um abismo cada vez mais fundo. Mas se você pensa que está em nível mais elevado de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto a quem você critica. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e os próprios erros. E ele fala isso logo depois de falar sobre uma série de pecados que vêm como consequência de Deus ter nos entregue a maldade, a imundícia,
inclusive a prática da homossexualidade, que é abertamente considerada ali é pecado, está claro que é pecado. Aí, de repente, alguém poderia se inflamar e falar assim, então eu não tenho esse pecado? Sou mais santo do que os outros? Aí ele fala, cala tua boca. Tipo, para mim é muito assim. Não pense em nenhuma hipótese que você está mais santo ou menos santo que não praticou isso que eu acabei de falar. Porque você não deve, se você aponta o dedo, é porque você tem mais pecado em você do que você imagina. Então não aponte. Tenha um sentimento de amor de verdade pelas pessoas. Eu comecei a falar sobre esse meu amigo, bom, não sei se eu posso considerar amigo, mas esse meu ex-aluno, apóstolo, que teve essa conversa comigo, que hoje está à frente de um ministério LGBT. Quando eu conversei com ele, eu quis saber lá a origem, quando ele se entregou à homossexualidade, e para mim ficou muito claro, eu não falei isso abertamente com ele nessa oportunidade, mas ele me contou que quando ele identificou que tinha desejos nesse sentido, ou uma atração pelo sexo, pelo mesmo sexo, e a igreja ficou sabendo, ou uma liderança, ele servia em uma igreja, em um ministério, que todo mundo excluiu, todo mundo o afastou. Colocaram ele em disciplina, ele aceitou a disciplina, cumpriu a disciplina, mas ele disse, a partir daquele momento em que ele foi exposto para a igreja inteira, ninguém mais olhou para ele com olhos de amor. Ninguém mais o recebeu de verdade como família naquele meio. Ou seja, você entende o que aconteceu? Ele poderia ter sido ali tratado, amado e pelo amor, sido santificado e purificado, mas a chamada Igreja de Cristo pegou o cara e empurrou ele para que ele mergulhasse de vez na prática do pecado. E é isso que nós ainda fazemos. E talvez até mesmo com os nossos filhos, com a nossa esposa e com a nossa família. E aí é que o bicho pega. Ao tratar, por exemplo, de uma temática como essa, muita gente fica extremamente constrangido. E eu vou dizer, até mesmo eu, em momentos, me sinto constrangido em, de repente, abordar ou falar sobre isso até mesmo com meus próprios filhos, e não deveria ser assim. Dentro de igreja se evita ao máximo falar sobre a sexualidade ou sobre questões sexuais, ou de se tratar ou de se fazer estudos mais aprofundados sobre isso na Bíblia, porque ainda há um tabu. E enquanto for tabu para a gente estudar sobre isso, ou enquanto ainda nós buscarmos na palavra de Deus meios de termos como argumentar contra alguém e apontar o dedo para alguém, porque tem muita gente que busca saber o que é pecado, não para identificar o pecado em si, mas para apontar o dedo para alguém que crê que está em pecado. Enquanto fizermos isso, não vamos exercer de fato o amor de Deus, vamos continuar empurrando pessoas para o abismo, empurrando pessoas para a prática do pecado, e estaremos nós, agindo dessa maneira, também cada vez mais afastados de Deus. Talvez nem muitos que estão fazendo isso e afastando o pecador de si, porque se consideram mais santos, é possível que se sintam crentes de verdade, mas de verdade estão cercados por uma capa de religiosidade, estão cada vez mais distantes de Deus. E a gente precisa quebrar com isso. Falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre questões tão pertinentes que antes eram tabus e que ainda são, e que não deveriam ser, a gente precisa quebrar isso. Sabe como é que a gente quebra o que é tabu? Enfrentando, encarando e falando sobre, e tratando da temática. Cada vez que eu falar sobre essa temática com vocês, ou vocês falarem comigo sobre isso, e um apoiar o outro, um corrigir o outro, um falar com o outro, e um, de repente, até em determinados momentos se abrir ou abrir alguma experiência com o outro na medida que sentir liberdade e que isso for contribuir para o nosso crescimento, cara, isso vai se tornar algo natural. E é isso. Nós não devemos ter receio de falar com isso com os nossos jovens, com os casais, com os adultos. Deve ser algo natural e não é papel só do apóstolo e da apóstola. Não é papel só de alguém que está na liderança da igreja. Mas é papel meu e seu. Tratar dessa temática sem nenhum tabu, com liberdade, sem religiosidade, e não se achando o dono da cocada preta ou que sabe mais do que buscando com humildade. Vamos ver na palavra, vamos estudar junto, vamos falar sobre isso, isso é natural. Sexo foi Deus que criou, então deveria ser natural falarmos sobre isso. Assim como falamos sobre bondade, sobre amor, sobre humildade, sobre ser generoso. Sexo é algo comum, é algo natural.
Vamos romper com essa barreira, em nome de Jesus. Brunão, perdão, eu fui que fui. Fui que fui. Passo a palavra para você. Trace os Não, seus não tem, comentários, trace os seus comentários junto não, comigo. não tem mais, nós não temos mais capacidade, capacidade humana de receber mais nada, Fernando. O ensino diz que mais de 2 horas a gente não assimila mais nada. Fique em paz. Eu acho que uma das coisas que eu iria complementar, mas eu acho que a gente pode trazer num outro momento, é sobre o porquê que o inimigo ele ataca a questão da sexualidade do casamento, e por que isso tem sido tão discutido nos dias de hoje, porque logo, e escrevam o que eu estou falando, você pode amarrar, rejeitar isso em nome de Jesus. Não dá para a gente rejeitar coisas que vão acontecer. Mas logo, a homossexualidade e a pedofilia não vão ser mais tratadas como pecado, mas sim como doença. E se não existe pecado, não existe cruz, não existe perdão, não existe evangelho. Vai ter que existir tratamento. E aí, assim como o Marcão toma remédio por causa do estômago, assim como o Vacil toma remédio por causa da pressão, sei lá, Vacil, você deve tomar algum remédio controlado, não toma? Né? Assim como você come amendoim, você não toma remédio, você come amendoim, tá aí, ó, firme, forte, feliz, né? Assim você também vai tomar um remédio porque você é homofóbico, ou porque você é pedófilo. Então não vai mais existir cruz, não vai mais existir perdão, não vai precisar mais de perdão. E aí, no final das contas, é o que eu falava com o Fernando, nós vamos continuar manipulando a verdade para benefício próprio, né? O Fernando falou da questão de Ló. Se Ló não tivesse escondido a verdade e manipulado a verdade para proteger a própria família e se proteger dentro de Sodoma e Gomorra, hoje nós não teríamos uma mulher com essa rabina judaica criando situações para dizer que isso foi aquilo. Se Ló, naquele local, ele tivesse usado da verdade e não manipulado a verdade, como Romanos 1 diz, manipulado a verdade para os seus benefícios próprios, hoje nós teríamos a forma correta de olhar e falar o seguinte: eu entendo você, eu amo a sua família, eu amo a sua vida, eu amo você, mas eu não concordo com o que você faz. A diferença não é que eu não amo o homossexual. A diferença é que eu rejeito o pecado na minha vida. E o pecado não tem junção com o santo, né? A própria Bíblia diz isso quando Deus fala que eu estou enfastiado. É isso que o Fernando falou, eu estou enfastiado. Isaías fala isso. Enfastiado dos cultos que vocês me fazem, porque vocês fazem culto para celebrar a santidade de vocês e não a minha santidade. Vocês fazem culto para celebrar o como vocês são bons. Mas eu estou cansado disso, né? E eu acho que a gente precisa gastar um tempo mais para entender o porquê que o casamento hoje tem sido tão abalado. Eu tenho algo sobre o casamento. Eu me sinto muito pequeno quando eu olho para os irmãos que aqui estão, porque eu estou aprendendo demais. E assim como o Fernando disse, eu estou tentando santificar o meu casamento e estou tentando ajudar uma geração que está chegando a falar, eu quero casar. Eu particularmente, tá? Me perdoem, eu vou abrir para vocês como homens. Eu falei para a pessoa que queria se casar, eu falei, cara, faz o seguinte, comete o pecado, continua cometendo o pecado da masturbação, mas não comete o pecado de se casar, não. Ela falou, nossa, mas eu achei que você ia me recomendar casar. Eu falei, cara, você não sabe o que você está pedindo, você não sabe o que você está querendo, você não sabe o que é o casamento, você não sabe o peso que você traz sobre a sua vida como sacerdote, você não entendeu que um homem é um sacerdote. Você sabe por que nós, como homens, e aí eu vou só trazer algo que eu me reflito, você sabe por que nós, como homens, nós permitimos com que o homossexualismo ele venha e trepudie sobre nós como heterossexuais que estão casados? Porque nós não sabemos usar a verdade, nós continuamos manipulando ela, porque, como o Fernando disse, nós temos medo de trabalhar com a verdade, e a pessoa, de uma certa forma, fala, olha, eu não gosto mais de você. Você fala, cara, eu continuo te amando, mas a verdade é essa. A verdade é que assim como Cristo é a glória do marido, a esposa é a glória, assim como Cristo é a glória do homem,
A esposa é a glória do marido. Então, se não existir mais casamento, não vai mais existir manifestação de glória na vida de ninguém. E aí, meu querido, acabou a igreja. Aí acabou eu e você como refletores da glória de Deus. Olha que coisa pesada, mas se a tua esposa não olhar para você e não te considerar Cristo, o teu casamento está extremamente disfuncional de acordo com a verdade da palavra de Deus. Por isso que eu falo, eu me sinto muito pequeno, porque eu olho para mim quando eu falo, amor, eu sou Cristo para você, ela dá risada da minha cara. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu não vivo a plenitude do meu casamento. Então, se eu não vivo a plenitude do meu casamento, eu não tenho glória de Deus sobre a minha cabeça, porque a minha esposa não é a minha glória. E aí, claro que o homossexualismo vai entrar. É claro que vai acontecer o que está acontecendo nessa geração, porque não existe glória, porque eu não entendi, eu não santifiquei meu casamento. Acho que a gente tem que tratar isso mais para frente, né? A gente precisa pegar homens valentes e fortes, e eu acho que fora de uma pregação, e não fazer disso uma pregação, e essa é uma proposta que eu quero fazer para vocês, nós fazemos um papo aberto sobre isso, sabe? Um papo aberto sobre esse tipo de confissão. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu preciso de ouvir vocês, homens mais idosos, falando para mim aquilo que vocês ainda não conseguiram conquistar dentro do casamento de vocês, aquilo que vocês não conseguiram como homem realizar, para que eu possa ser curado. Eu preciso de algo que está na vida de vocês para ser curado. Hoje eu li o livro de Reis, quando o profeta escondeu o filho para que a família de Acabe não matasse o rei. O rei tinha 7 anos quando esse profeta escondeu. E esse profeta, ele escondeu, ele matou a mãe do antigo rei, eu não lembro do rei, nem vou querer voltar aqui, mas ele matou, ele santificou o local, ele fez tudo e ele direcionou esse menino para esse menino ser rei, e esse menino foi rei até os seus 40 anos. Depois ele foi morto de uma forma drástica, porque ele acabou que viajou também na ideia. Mas eu me sinto como esse menino de 7 anos. Eu preciso de homens sacerdotes que falam o seguinte, olha, nós vamos preparar, porque vai vir uma outra geração. Eu falava isso com o Fernando, a gente precisa investir na vida do filho do Fernando, porque na vida do filho do Fernando, o filho do Fernando pode andar como homem heterossexual nesse mundo, amando o homossexual, mas não manipulando, mas carregando a verdade, exalando a verdade, para que na hora em que ele estabeleceu uma família, essa família tenha um impacto nessa terra. Podemos nós fazer isso? Claro que podemos fazer isso, mas a gente precisa recomeçar. Eu acho que a gente precisava fazer uma mesa redonda. Eu acho que uma das situações, um dos motivos pelos quais a gente não consegue atrair mais homens para perto de nós, é porque a gente continua manipulando a verdade, entendeu? A gente não expõe a verdade. A gente tem medo de expor a verdade. Eu tenho medo de expor para vocês a fraqueza que eu tenho, as frustrações que eu tenho dentro do meu casamento, como homem. Meu pai me ensinou a ser assim. Meu pai, ele foi constatado com um problema na vesícula, que pode ser sério, e estava com pressão alta há mais de 1 ano. Mas ele não falou nada para ninguém. Nós descobrimos agora, assim, ó, por um erro dele, que ele deixou escapar. Eu aprendi com meu pai a ser assim. Eu aprendi com meu pai a não pedir ajuda. Nós não atraímos mais para nós, homens heterossexuais, ou o que eu tenho falado para o Fernando, os heterofominhas, né? São homens que têm fome, porque no final das contas a gente não abre a verdade, a gente manipula ela. E a gente quer que as pessoas nos ouçam, nos sigam, nos deem likes, mas no final das contas, meus irmãos, que a palavra de Deus ela possa me ler. E ler a minha família e a minha vida para ver se, assim como o Fernando, assim como eu acho que qualquer um de vocês também, se a minha luta contra os meus diversos vícios já acabaram ou se eu ainda tenho problema com os meus vícios, porque eu estou cansado, de fato, de continuar vendendo uma coisa que manipula a verdade, mas que não fala a verdade. Eu quero que a gente proponha a gente fazer essa mesa redonda, essa mesa da verdade, sabe? Estabelecer um fórum de verdade, para que a gente possa, para que eu possa de fato capturar de vocês, assim como esse profeta fez com esse jovem, eu possa capturar de vocês o caminho que eu devo seguir. De fato mesmo, gente, falando uma coisa bem assim, pode parecer até bem egoísta, mas para que eu não cometa os mesmos erros que vocês cometeram. Eu não sei quanto a vocês, gente, mas às vezes eu sinto prazer nos erros dos outros. Às vezes eu sinto prazer quando alguém erra, para saber que eu não errei sozinho, mas olha quanta orgulho, quanta ignorância da minha parte. Eu poderia ter falado para essa pessoa, velho,
resolve o seu problema de masturbação antes de entrar no seu casamento, senão você vai ter um problema de ejaculação precoce, a tua esposa vai ser infeliz. E aí você vai entrar num ciclo vicioso de só conseguir fazer sexo com a sua esposa se você assistir um filme pornográfico. Eu poderia ter falado, mas no final das contas, quando a pessoa caiu, eu fiquei feliz, porque eu não errei sozinho. Entende? E aí a gente quer trabalhar com o homossexualismo, sendo que nós somos heterossexuais frustrados, incapazes de satisfazer uma mulher. Estou com 11 anos de casado. Como o Fernando disse, eu estou aprendendo a santificar o meu casamento, mas, gente, eu não gostaria, de fato, de cometer os mesmos erros que vocês cometeram. Eu gostaria de que os nossos filhos e a geração que está vindo nos procurar encontrem em nós pessoas que não manipulem a verdade, mas pessoas que expressem a verdade. E expressando a verdade, a gente mude essa geração e atraia para nós as pessoas, porque eles vão ver sobre nós a glória de Cristo e sobre a nossa cabeça a glória da nossa esposa. É uma coisa muito forte, mas eu não sei viver isso, eu ainda não vivo isso. Então, assim, eu não quero pregar, eu quero só, como eu tenho buscado fazer, compartilhar das minhas fraquezas e pedir ajuda. Nós precisamos mudar essa situação. Nós precisamos mudar essa situação. O Fernando, os filhos do Fernando estão crescendo, os meus filhos estão crescendo. Temos o Eliezer, tem as filhas dele que ainda vão se casar, que vão ter filhos. Vocês têm os seus netos. Nós precisamos mudar isso. E olha, veja que está escrito em Efésios, né? Que a gente leu essa semana, a gente está fechando Efésios. Cristo se manifesta através da unidade. Quando a gente se une para tratar com a verdade, ele manifesta a vida dele. Não vamos fazer isso assim. Eu estou cansado, sinceramente. Eu particularmente estou cansado de muitas vezes fazer as coisas e falar assim. Eu falei isso para o Fernando. Falei, Fernando, às vezes parece que a gente está fazendo sozinho algumas coisas. Não, eu acho que antes de tudo, gente, desculpa o meu desabafo. Desculpa até se eu estou sendo rebelde, tá? Entendam o meu desabafo, tá? Mas antes de números, de códigos, de tudo isso, a gente precisa aprender a ser homem. Sabe? A gente precisa aprender a ser homem. E aí, o Aleph Beit não me ajuda nisso. Sabe o que me ajuda nisso? Me ajuda a ouvir os homens, os sacerdotes mais velhos, falando assim, olha, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te preparar o caminho, eu vou me importar com a tua vida. Não é me ligar quando eu estou me sentindo mal, mas é nesse momento a gente abrir e falar, ó, cara, nós vamos falar aqui sobre pecados sexuais, nós vamos falar aqui sobre infidelidade, vamos falar aqui sobre o problema, sei lá, nós vamos falar sobre algo que vai trazer vida para aqueles que têm fome de vida. Eu tenho fome de vida. E tem vezes que, de fato, gente, eu estou buscando em outras fontes porque eu não tenho achado as soluções ou até mesmo aquilo que tem feito o meu coração queimar. Eu tenho buscado lugar de águas quentes. Eu tenho buscado, irmãos. Às vezes eu estou sozinho no caminho. Eu estou esperando Cristo vir e partir o pão e eu falar, ele estava ali. Minha sugestão para nós. Minha sugestão. Muito boa palavra, Fernando. Gostei muito, viu? Amém.